Fábio, você investiga cybercriminosos há mais de 30 anos, né? Eu 20 queria saber anos. uma coisa, hoje olhando pro começo do seu trabalho e hoje, Aham. como é que tá a evolução do crime digital? Olha, Uma frasinha curta, só para... o crime tem evoluído muito, mas o que mais me assusta nesses tantos anos na indústria é a junção do cybercrime com o crime tradicional. Antes de continuar o episódio, um convite para quem quer estar preparado para o futuro. No dia 13 de agosto, Belo Horizonte recebe o Group Day 2026, uma edição histórica que celebra os 30 anos da Group Software e reúne os maiores nomes da gestão de propriedades do Brasil. Com o tema Futuro da Gestão de Propriedades, o evento vai abordar inteligência artificial, transformação digital, tendências de mercado e os desafios que estão redefinindo o setor. Entre os palestrantes confirmados estão Bernard Epp, Júlio Paim, Cafu, Leila Ferreira e diversos especialistas que estão liderando as transformações do mercado. Além de conteúdo de alto nível, o Group Day oferece oportunidades únicas de networking, conexões estratégicas e geração de negócios. Garanta seu ingresso agora e faça parte deste encontro que vai moldar o futuro da gestão de propriedades. Group Day 2026. Nos vemos em Belo Horizonte. Mais um Falando de Fraudes, o episódio 116. Se você ou sua empresa ainda não caiu numa fraude, com certeza conhece alguém que já caiu numa fraude. Mas o que muita gente não percebe é que por trás desses crimes digitais, e às vezes até do crime físico, há toda uma estrutura, uma tecnologia, uma hierarquia, uma divisão de tarefas e até um faturamento milionário. Isso com certeza há. Para entender esse cenário, recebemos um convidado hoje, as maiores referências em pesquisa de ameaça cibernética a nível mundial. Antes de apresentar nosso convidado, vamos para um momento jabá. Eu, Danilo Pardi, junto com meu sócio Afonso Moraes, desenvolvemos uma estrutura para a recuperação de valores envolvendo fraudes e golpes com criptoativos. Muita gente é vítima de um golpe envolvendo uma pirâmide financeira, uma falsa corretora de investimentos e acaba perdendo todo o valor investido em criptoativos. E a maioria das pessoas acredita que após perder o dinheiro no golpe, não há mais o que fazer. Bom, nós desenvolvemos uma estrutura utilizando tecnologia da informação e uma investigação na blockchain, onde conseguimos identificar as transações fraudulentas e buscar a recuperação desses valores tanto na via judicial quanto na via extrajudicial. Hoje, milhões de pessoas são vítimas desse tipo de golpe e acaba perdendo o investimento de uma vida toda. E é muito importante agir rápido. Então, se você foi vítima de um golpe, uma fraude envolvendo uma falsa corretora de criptoativos ou uma pirâmide financeira, ou talvez você conheça alguém que foi vítima desse golpe, entre em contato com o nosso time, deixe para os nossos especialistas ajudar a resolver a sua situação. Prove.com, a forma moderna de verificar e autenticar a identidade digital. Faça como grandes instituições brasileiras e do mundo todo. Conheça mais sobre a Prove. Fábio, eu não vou apresentar você, Fábio, porque você tem um currículo tão grande e você é muito conhecido. Mas, assim, para alguém ainda que não te conhece porventura, fala um pouco de você. Bom, eu sou analista de cibersegurança, já com mais de 20 anos de experiência no mercado. E nesses 20 anos aí tenho acompanhado a evolução do cybercrime no Brasil, na América Latina e também no mundo. Você é um dos principais brasileiros em inteligência de ameaças a malware, bancário, fraudes digitais e crime cibernético, é isso? Sim, E já participou de algumas operações aí na América Latina que impactaram em crimes digitais. sim, porque a América Latina, especialmente o Brasil, é um mercado único, que tem ameaças únicas que não existem em outras partes do mundo. E isso torna o nosso trabalho bastante interessante e ninguém morre de tédio. Seja bem-vindo, eu vou te entregar um presente para Muito eternizar obrigado. o momento que você esteve falando de fraudes Obrigado. e agradecer a sua presença aqui antes de você passar os seus insights, mas depois eu acho que a gente vai ter que ser duplamente. Ok. Bom, Fábio, quando a gente fala em cybercrime, estamos falando não estamos falando mais de hack isolados, aquele cara no quarto, de capuz, hoje estamos falando em organizações criminosas, né? Sim. E estruturas que hoje o crime digital está aliado ao crime, até a gente conversou nos bastidores, ao crime físico, né? Sim. PCCs da vida e outros conglomerados criminosos. Como você encara essas organizações hoje? O que você traz para nós de insights sobre essas organizações, essa estrutura do cybercrime? O cybercrime, especialmente o cybercrime brasileiro, evoluiu ao longo dos anos. Nós passamos de um cybercrime nichado brasileiro, feito por brasileiros para atacar no Brasil, para uma das grandes potências globais de cybercrime. Hoje o Brasil exporta malware, o Brasil exporta cyberataques para outras regiões do mundo.
houveram vários fatores que colaboraram para levar a isso, né? O primeiro fator, eu acredito, que está relacionado à impunidade. Os cybercriminosos brasileiros, eles se sentem impunes. Infelizmente, a nossa lei no Brasil ainda é falha para punir o crime digital. E também porque eles encontraram, especialmente na América Latina, um mercado fácil para ser atacado, né? Se a gente olhar, por exemplo, o nosso setor bancário, ele está sendo atacado há mais de 20 anos. Então, o setor bancário no Brasil é muito experiente em lidar com fraudes, mas não nos nossos vizinhos. Então, sabe que os brasileiros viram uma oportunidade de expansão. E nós começamos a detectar isso já faz tempo. Eu me lembro de encontrar malware brasileiro preparado para roubar credenciais de bancos latinos em 2016. Portanto, há 10 anos. Então, hoje a gente vê essa expansão do cybercrime brasileiro se aproveitando de um momento em que houve uma migração global, né? Se a gente poder nomear 3 áreas no mundo que produzem e que exportam muitos cyberataques, hoje é o leste europeu, a China e a América Latina. Especialmente o leste europeu, eles eram muito inventivos. Então, por exemplo, os primeiros trojanos bancários, ou malware de caixa eletrônico, ou malware de POS, para clonar cartão, nasceram no leste europeu e depois foram expandidos para o mundo, né? E houve um ponto em que esses cybercriminosos do leste europeu, especialmente russos, eles se deram conta que eles ganhariam muito mais dinheiro se eles trabalhassem com ransomware do que com trojan bancário. Então, houve uma migração massiva do trojan bancário para o ransomware. E com isso criou-se Uma evolução, né? uma evolução, sim. O trojano ficou passado e criaram algo. Exatamente. Então, esses criminosos do leste europeu abandonaram o trojan bancário e foram todos esses criminosos em grupos diversos começaram a atuar com ransomware, que é muito mais lucrativo para eles. E no mercado internacional ficou um vácuo de fornecedores de trojanos bancários. Quem entrou para preencher esse vácuo? Os brasileiros. Então, hoje você tem trojan bancário brasileiro atacando mais de 90 países em todos os continentes. Ou seja, o malware brasileiro virou um malware de exportação. E com isso, o cybercrime no Brasil cresceu muito. Somado a isso, está acontecendo no Brasil um fenômeno que já aconteceu em outras partes do mundo, que é a união do cybercrime com o crime tradicional. Especialmente porque o crime tradicional se deu conta que é lucrativo fazer um cyberataque, especialmente no setor financeiro, e a impunidade é meio que garantida, o risco é menor. Então nós estamos vendo... Não tem que usar violência, armas, etc. Exatamente. Então nós estamos vendo fenômenos como o ataque às agências bancárias no Brasil, ao longo dos últimos 10 anos, caiu muito. Então hoje você já não tem caixa eletrônico sendo explodido. Enquanto, do outro lado, os cyberataques direcionados ao setor financeiro, por exemplo, cresceu muito. E não só o setor financeiro, como qualquer outro setor da sociedade brasileira tem sofrido muito com os cyberataques, e o Brasil tem ido na contramão. Se a gente checar os números, vários cyberataques têm diminuído na América Latina o volume, mas o Brasil, esses ataques crescem, seguem crescendo ano a ano. Ransomware, trojan bancário e outros. Isso não foi porque também o número de fintechs do Brasil cresceu? Nós temos hoje 2.570 fintechs, 1.570 bancos, nós temos quase o dobro de fintechs, e elas são meios de pagamento, não estão preparados, que o nosso setor bancário, principalmente os bancos mais antigos, né, talvez os novos também, eles têm uma solidez de cibersegurança, né, estão preocupados, né, com a cibersegurança, mas as fintechs crescendo para ser unicórnio, vamos lá, crescer e deixa as arestas do lado para a gente parar depois, né? Ninguém conhece a gente, né? Ninguém conhece a gente. Claro, não tem propaganda, tá na televisão, mas para os cybercriminosos, eles conhecem as organizações de fintech, né? Sem dúvida. Então, a gente viu essa evolução ao longo dos anos. O malware brasileiro cresceu muito em qualidade técnica. Antigamente era trivial você fazer análise de um malware brasileiro. As strings eram todas abertas, não havia proteção. E hoje o malware brasileiro ele é muito avançado, ele é modular, ele é bastante ofuscado, então o tempo dedicado para fazer análise é muito maior. Então isso demonstra uma profissionalização do cybercrime brasileiro e também respeitando esse cenário que a gente tem no Brasil de alta bancarização e esse cenário de muita impunidade, como eu comentei há pouco, leva ao que nós estamos vivendo hoje do cybercrime trabalhando com o crime tradicional para poder cometer fraudes. Aproveitando o gancho, também a falta de estrutura, quando você fala em punição, a falta de estrutura que nós temos faltando nesse país, que a gente tem batido bastante no programa, por exemplo, alguns países como o Chile, a Inglaterra, já tem uma legislação de punição mais severa e uma federalização da coisa, porque o atacante não está em São Paulo para atacar ele está, às vezes, fora, ele está em outro estado, e as delegacias são tudo ainda físicas, né? Você faz um boletim de ocorrência, não há uma comunicação, uma delegacia cyber, né? E eu sempre falei
tenho falado que deveria ter uma autoridade. Eu coloquei um artigo que era um delegado, mas o delegado é só uma figura de retórica, né? Uma autoridade federal, como se fosse a Polícia Federal, digital, para que ela apurasse como é o crime federal. O crime federal, ele passa por uma autarquia policial que ela abrange o país inteiro, tem meios e recursos em todos os estados, desde o Amapá a São Paulo. Esse é uma maneira de punir, porque a punição não é só do judiciário, a punição ela é efetiva, ela mostra para a população que está vendo uma proteção quando ela é rápida, né? Sim. Você não apura ou você demora a apurar, acaba caindo no esquecimento, né? Uma fraude substitui a outra, né? Sim, o Chile, você citou o Chile é um país que eu conheço muito bem, já acompanho o país já há um bom tempo, e quando me perguntam qual país da América Latina está melhor posicionado em questão de investigação de cybercrime, leis, etc., a minha resposta é o Chile. E isso surpreende muita gente, mas o Chile conseguiu ter uma agência nacional de cibersegurança, e claro, isso depois de apanharem muito, porque houve um cyberataque nacional no Chile de grande impacto ao Isso sistema eu não conhecia, a financeiro. gente gravou um episódio no Chile para falar da bancarização Aham. de como é que ele tratava os consumidores, as fraudes, os golpes, né? Mas a gente acabou não entrando no meio isso é interessante. Em 2018, o sistema bancário chileno foi vítima de um ataque do Lazarus, né? E o Lazarus é um grupo nascido na Ásia, que nós fizemos o acompanhamento do crescimento desses ataques desde 2016. Então, os primeiros ataques começaram em 2016 e como parte do meu trabalho com Threat Intel, né, inteligência de ameaças, nós começamos de forma pública a alertar o sistema financeiro no Ocidente, alertando, olha, esses ataques chegarão aqui, porque o grupo usa técnicas de APT, técnicas avançadas de ataque, eles sabem usar os softwares bancários, e uma vez dentro eles vão fazer o roubo através da rede SWIFT, né, que é uma rede acostumada a receber aportes e transferências grandes. Dito e feito, 2 anos depois o ataque chegou ao Chile, o Banco do Chile, a maior instituição bancária lá, perdeu 10 milhões de dólares. Então, houve um abalo na confiança do sistema bancário, e o lado bom é que eles aprenderam com isso e criou-se nacionalmente legislações para melhorar e para levar a sério a questão da cibersegurança. Hoje o Chile é um exemplo na América Latina, eles têm uma agência que investiga todos os cyberataques. As empresas, as instituições privadas são obrigadas a reportar os incidentes para essa agência. Realmente eles conseguiram, num curto espaço de tempo, resolver o problema de falta de legislação, né? Claro que os ataques não diminuíram, pelo contrário, como as empresas foram obrigadas a reportar, numericamente os ataques cresceram, mas o que eu comentei lá, Mas eu falei, ficava escondido, né? exatamente, o que era oculto agora está aparecendo lá, vocês estão tendo a visão do todo, né? Então isso foi interessante, eu vejo o Chile, hoje a legislação que existe no Chile, como um exemplo para outros países na região. Não, eu também, Brasil. tanto que a gente gravou com uma pessoa lá do Chile, do Fernando Jordão, gravou um episódio sobre o Chile, porque eu descobri que o Chile realmente estava adiantado e tinha uma bancarização muito grande, né? Eles têm um sistema de pagamentos lá, Sim. através de banco, 97% das pessoas usam banco no Chile, é o inicial. Mas a gente gravou também outro episódio com um paísinho pequeno, chamado Angola, que ele criou uma agência também federal de cibersegurança também, Sim. e está criando algumas legislações lá para isso não chega a ser o Brasil, né? Porque as características são muito parecidas com o Brasil, né? A desigualdade social, a vontade de levar vantagem, os bancos estão fragilizados, então eles realmente criar isso aí para poder né? Porque está crescendo muito, depois de 2017 tem crescido muito o número de golpes lá e ataques, né? Sim. Às instituições lá. Essas coisas são surpreendentes porque eu tive outra experiência interessante na África também, em Moçambique. Em 2018, começaram a crescer muito no Brasil as fraudes de SIM swap, que basicamente é a ativação do seu SIM card, né, do chip do seu celular. O número do seu celular é ativado em outro chip. E com isso o criminoso consegue receber seus SMS, as chamadas, né, inclusive os tokens. Né? A mão fantasma, né? Não é mão fantasma. O SIM swap, o criminoso ele simplesmente ativa o seu número em outro chip. Sim. Um chip que está na mão dele, que ele tem controle, e aí ele recebe os seus SMS. No SMS, as empresas de tecnologia e também os bancos enviam os tokens, né? E aí o criminoso tem acesso ao seu token, ele consegue acessar suas Já está contas. dentro do celular mesmo? Exatamente. Então, esses ataques na época estavam massivos no Brasil. Eu, inclusive, fui vítima de um SIM swap, do ataque de SIM swap. E quando alguém que trabalha na área é atacado, isso, na verdade, é um motivador para que a gente entenda o porquê. Então, eu fui investigar o golpe, como ele funcionava. Havia entre os criminosos brasileiros uma venda disso como serviço, né?
Ou seja, eles faziam sim swap de executivos, de pessoas, a fim de comprometer as contas dela em contas de e-mail, né? Então, e através disso ter acesso às contas bancárias. E aí, eu, entendendo o problema, eu encontrei um país na África, que é Moçambique, onde eles tiveram esse problema lá e rapidamente resolveram, porque houve um trabalho em conjunto das telcos com os bancos. E então eu estive em Moçambique dando um treinamento lá de análise de malware e pude conhecer de perto essa solução. Inclusive, eu depois trabalhei num paper público para falar desse tipo de fraude, uma solução vinda de um país que geralmente as pessoas não esperam, né? Num país africano. Mas são duas coisas que você frisou muito bem, que a gente vai ressaltar aqui. Primeiro, compartilhamento de informações. Mesmo que seja um país pequeno, é importante compartilhar informações. Os eventos são muito importantes justamente para esse compartilhamento. E a segunda coisa é que ainda 70% ou mais é humano. Sim. É humano. A educação digital tem que chegar ao humano para que ele tenha essa prevenção e também e não se corrompa, né? Porque a falha humana aí tem várias características, né? Às vezes a própria falha humana até da equipe de cibersegurança, da pessoa que não foi treinada dentro de uma empresa e também a corrupção, né? Sim. Aquela de implante ou aquela do SimSwap, tem várias maneiras, né? Agora tem aquele do implante também. Então, cada hora, o crime só muda, né? Só muda a forma para renovar, né? Mas o humano é uma coisa que a gente tem que ver, cuidar muito bem dessa prevenção. Não adianta a gente só ficar alertando, não adianta só colocar ITs como firewall, etc., equipamentos, se o humano que foi esquecido, né? Sim. Eu gosto muito de tratar do assunto do humano porque ele é muito importante. Mas, assim, o incidente mais recente que chamou a atenção nos últimos meses de você foi o quê? Em relação, agora vamos falar coisas maiores, foi tipo ataque à cidade, energia, hospitais. Teve algum incidente que aconteceu assim, fala, pô, esse incidente podia ter sido evitado. Se tivessem me consultado ou consultado alguém com o meu nível, né? Se é que existe alguém com o seu nível, né? Para dar essas informações, poderia ter sido aquele incidente, sim, recentemente. Não precisa talvez citar as fontes, mas pelo menos o tipo de incidente, né? Sim, bom, a gente não morre de tédio, sempre há coisas novas quando a gente fala de cyberataque. Um incidente não tão recente que me chamou muita atenção, porque foi algo muito bem planejado e até hoje a gente não sabe quem estava por trás desse ataque, foi o backdoor, um ataque de supply chain, adicionado num software muito importante, presente em quase... Dá uma discriminada o que é... Eu vou explicar. Para pessoas... Quem não é da área, que gosta de assistir, Sim. gosta de saber, mas às vezes não conhece o termo técnico. Para nós que somos técnicos, os ataques interessantes, né, são os ataques mais técnicos, né? Sim. O ano passado, houve um comprometimento de um software legítimo, usado em todas as distribuições Linux do mundo, que é um software chamado XZ. O XZ, para que as pessoas entendam, ele é como se fosse o WinZip do Linux. Então, todo mundo que trabalha com computador hoje tem lá, precisa compactar arquivos, né, para deixá-los menores, para enviar por e-mail, né, etc. É pesado se não compactar. Exatamente. Então, existe um software nativo na maioria das distribuições Linux chamado XZ, que faz isso, ele compacta arquivos, né? É um software onipresente em quase todas as versões Linux. E houve um trabalho de um grupo criminoso que por um bom tempo, eles se aproximaram do desenvolvedor do XZ, que era um cara na Alemanha, né? Já cansado de manter o projeto sozinho, sem receber ajuda. Então, essa pessoa se aproximou, oferecendo ajuda, tudo de forma remota, nada presencial, né? Começou a apoiar o projeto na correção de bugs, no desenvolvimento do software, né? Essa pessoa foi ganhando confiança do criador da ferramenta e do mantenedor do projeto. E chegou um ponto em que aconteceu o esperado. O mantenedor do projeto deu a ele acesso e poder de poder publicar o software, novas versões do software, né? E nessa primeira oportunidade, esse desenvolvedor, que nós não sabemos quem é, publicou uma nova versão desse software com o backdoor. O backdoor nada mais é do que um componente malicioso que vai permitir a um atacante ter acesso remoto àquela instalação onde esse software está instalado. Um software confiável, um software legítimo. E isso só não foi pior porque o engenheiro de software percebeu que algo estava estranho no XZ. E aí, quando foram olhar, se deram conta de que se tratava de um backdoor avançadíssimo, instalado e muito complexo. Então, todo o processo de análise do XZ feito pela equipe onde eu trabalho foi um processo muito interessante. E há muitos outros casos, eu poderia ficar a tarde toda falando. Mas ele fez o quê? Ele causou algum prejuízo? Chegou a fazer um ataque? Ou Não. Foi detectado antes pelo desenvolvedor? Foi um grande cyberataque, mas que foi detectado a tempo. Caso isso não fosse detectado a tempo, você teria basicamente as grandes distribuições Linux do mundo, todas com um backdoor embutido. E isso teria um impacto gigantesco. As distribuidoras iriam vender já com
Exatamente, backdoor. imagine, com um malware pré-instalado. Então isso é sempre Tem a terrível. ver com presente. Exatamente. Imagine você compra um celular novo e já vem um código malicioso pré-instalado. Então seria mais ou menos isso. O impacto seria gigantesco, mas ainda bem isso foi detectado a tempo, né? E há muitos outros casos que eu poderia comentar que Mas algum me ataque à cidade? surpreenderam. Eu me lembro de um ataque feito a um hospital. Aqui no Brasil, inclusive. Que foi muito interessante, ocorrido em 2018. Um hospital na Bahia foi vítima de um ransomware e o hospital parou as operações, então os médicos não conseguiam acessar a ficha dos pacientes, o sistema ficou inacessível, tiveram que voltar a trabalhar com papel e caneta. E aí uma pessoa que eu conheço na Bahia comentou o caso comigo mas o que foi mais interessante é que ele tirou uma foto do computador onde foi deixado o pedido de resgate, que é comum nos ataques de ransomware, né? E imediatamente o que me chamou a atenção? O pedido de resgate estava escrito em português. E isso não é comum até hoje. Mesmo com a inteligência artificial? Não é comum. Os grupos de ransomware, especialmente os grandes grupos globais, né, que existem hoje, o pedido de resgate sempre em inglês. Sempre. E aquilo me chamou muita atenção. E aí a minha primeira conclusão foi, esse ransomware é brasileiro. E aí eu conversei com a pessoa... Tem a ver com carimbo, né? Verde e amarelo. Esse ransomware é brasileiro. E a pessoa que me enviou a foto, eu falei pra ele, você não consegue me enviar 2 ou 3 arquivos cifrados pra eu dar uma olhada? E a pessoa foi até o hospital, conversou com eles, eu me apresentei, né? E me apresentei como analista de cibersegurança e eles me enviaram 3 arquivos cifrados. E ao fazer análise desses arquivos cifrados, eu percebi que havia um bug na implementação criptográfica do ransomware. Esse bug permitiria a recuperação de todos os arquivos. Então eu me lembro de pegar no telefone e ligar para a área de TI do hospital e falar para eles, eu falei, olha, eu tenho uma boa notícia. Será possível recuperar todo o sistema de vocês. Tudo. Vocês não vão precisar pagar o resgate. E aí, capturamos as chaves criptográficas usadas, coloquei num utilitário, né, que rodava offline, inclusive, e eles rodaram esse utilitário nos servidores deles e todos os arquivos foram recuperados. Então foi quem fez o hamster errou e deixou a chave, como se fosse uma chave, deixou a chave ali. Exatamente. Que era que eles iam fazer para depois devolver o arquivo, né? Então havia uma má implementação criptográfica, né, que permitiu recuperar todos os arquivos. Claro, o pessoal do hospital ficou muito agradecido por isso. Depois disso, eles conseguiram restaurar todo o sistema deles. Mas o mais interessante foi como a história terminou. Como o hospital não pagou o resgate e o criminoso, em algum ponto, ele percebeu que ele não recebeu o resgate, ele fez uma nova versão do ransomware, corrigindo o bug, corrigindo a falha que nós exploramos para recuperar os arquivos. E no código do malware ele escreveu um recado para mim, com o meu nome. Porque ele sabia que eu me envolvi na investigação, né? E na recuperação dos arquivos. Então, ele escreveu um recado dizendo assim, eu duvido que você consiga decifrar essa nova versão, né? Mas aí os arquivos já estavam recuperados, o hospital já havia sido... restaurou todos os seus sistemas. Então, foi um caso interessante. Então, houve a proteção para não entrar mais. Sim, porque com a recuperação além de se recuperar, você colocou uma proteção ali. Com a recuperação dos arquivos, o hospital fez um trabalho de incident response para entender como o invasor entrou. Foi através de um acesso RDP aberto, que dava acesso externo, né? E aí eles corrigiram o erro e não tiveram mais esse problema. Então, a gente já fez um episódio mais ou menos que fala isso aí, viu? Então eu vou te perguntar se essa rede externa é aquela... Você sabe que todo hospital, na parte de enfermaria, a parte de quartos, ele tem um computador que fica lá, né? E às vezes ele fica sozinho, né? Porque as pessoas saem. Não, o ponto de entrada não foi esse, porque... mas normalmente esse é um ponto que a gente já explorou aqui em alguns episódios, que fica sozinho, qualquer um pode chegar e fazer alguma coisa naquele ponto de entrada espetar lá. um USB, por exemplo. Exatamente. Não foi o caso, porque é comum hoje, isso foi bastante comum durante a pandemia, você ter um acesso remoto, especialmente para técnicos ou quem trabalha na área de TI, porque ele precisa da manutenção do servidor, então ele consegue acessar remotamente. Em todo escritório tem isso hoje em dia, hoje todo suporte é remoto, né? Suporte, via RDP. Suporte físico hoje ninguém vai dar. Quando o cara te passa um orçamento de suporte físico, é o triplo do preço. Então o cara e os criminosos basicamente usam esse mesmo acesso remoto para ter acesso a instalar o ransomware. Por falar em ransomware, a gente vai continuar falando do ransomware. O ransomware continua sendo a principal ameaça das empresas. A nível... o ataque, principalmente, também, não só a empresa, quanto a cidade também. Minha preocupação hoje, você já reparou que eu estou muito preocupado com a cidade, que eu acho que o momento tem crescido muito, né? Já teve alguns ataques, até no Brasil, mesmo fora do Brasil, em empresas de energia elétrica, em distribuição de água, né? E a gente, com essa guerra do Irã aí, com Israel, desenvolveram muitos sistemas de ataques, né?
Então, eu acho que é uma preocupação. E o hamster, eu acho que é a principal ferramenta, né, para esses ataques, né? E há muito tempo já, né? Ele está aí. Eu acho que depende o perfil de quem é atacado. Algumas empresas, elas são potencialmente mais alvos de ransomware do que de outras ameaças. Para sistemas críticos hoje, eu acho que tem algo pior do que o ransomware, que são os ataques de wipers. O wiper é um tipo de ameaça que ele não quer dinheiro, ele não quer dados, ele quer destruir. É um ataque destrutivo. Então, o wiper, quando ele entra numa rede, ele se programa para, em determinado dia e hora, formatar todos os servidores, todos os arquivos, apagar todas as bases de dados, zerar tudo. Isso num sistema crítico afeta a disponibilidade. Então, esse tipo de ataque, na minha opinião, é o mais destrutivo. E ele acontece comumente em ambientes de conflito. Então, onde há conflito bélico, político, há ataques de wipers no mundo. Então, eu acho que essa é a pior ameaça para um sistema crítico de distribuição de água, de energia elétrica, usinas, de todo tipo. Para corporações, para empresas, eu acho que sim, o ransomware afeta bastante a continuidade do negócio, né? É um problema. Mas se nós formos olhar para o Brasil, eu acho que a ameaça que mais perigosa é a ameaça financeira, na minha opinião. Você tem o ransomware que tem a característica financeira também, mas os cybercriminosos locais conhecem bem a realidade e sabem infectar uma grande empresa ou mesmo instituição do governo a fim de roubar montos grandes, né? Como o Banco Central. Eu acho que no Brasil a ameaça mais prevalente para as empresas hoje é a financeira, acima até do que o ransomware. Eu queria te perguntar, a próxima grande ameaça ainda está no radar das organizações ou já é o ransomware ou uma outra coisa? Falando do Brasil agora, das organizações financeiras exatamente. Não, acho que as próximas grandes ameaças não estão no radar. E isso é algo cultural no Brasil, porque a inteligência de ameaças, o Threat Intel, ainda é pouquíssimo adotado no Brasil. O que é o Threat Intel? Então, se eu tenho uma ameaça que ela apareceu em um lado do mundo, entende-se que essa nova ameaça ou essa nova técnica, depois de certo tempo, que eu não sei quanto será, ela vai aparecer em outras partes do mundo. Então, as empresas e os governos, o que eles deveriam fazer? Entender esse novo ataque, essa nova técnica de ataque, ou esse novo grupo de ataque, e se preparar, porque quando o ataque chegar, eu já sei como é o modus operandi, eu já sei qual vulnerabilidade está sendo explorada e tudo mais. Mas o brasileiro pensa que não, isso não vai chegar aqui, ou isso não vai acontecer comigo, né? É algo cultural. Sim. Então, a adoção de Threat Intel no Brasil é muito baixa. Não deveria. Então, a próxima grande ameaça não está no radar, especialmente nem do governo, nem das empresas, porque aqui ainda a gente sofre dos ataques básicos, né? E dos ataques mais avançados, acho que, no geral, não estão preocupados. Por exemplo, eu não conheço nenhuma empresa que esteja se perguntando sobre as vulnerabilidades existentes no IPv6. Que já são muitas, né? Hoje, para a internet funcionar e para as redes funcionarem, a gente usa o protocolo IP na versão 4, mas existe a versão 6. Hoje nós estamos no modelo híbrido, onde as redes usam a versão 4 e a versão 6. A versão 6 tem problemas que estão sendo explorados e vulnerabilidades que existem, e eu conheço poucas empresas que estão preocupadas com isso. Então, O que pode acontecer essas vulnerabilidades nos sistemas? Uma vulnerabilidade num protocolo de rede teria possibilitaria, por exemplo, um ataque de um worm. O worm é um código malicioso que ele se distribui numa rede de forma automática, sem nenhuma interação humana. O último worm que chegou ao Brasil foi o WannaCry, em 2017. Há quase 10 anos atrás. Então, um ataque de worm que se distribui pela rede não é algo que a gente vê todo dia. É algo assim fora do comum. E se você tem uma vulnerabilidade crítica dessa, por exemplo, no IPv6, isso possibilitaria a existência de um worm de rede. E é algo que as empresas não estão preocupadas. Tá tudo funcionando, né? Então você tem o IPv4, tem o IPv6, tá tudo funcionando, mas não tem ninguém que eu acho deveriam estar olhando para isso, né? Esse ataque de worm, ele estaria igual seria as empresas financeiras, marketplaces? Qualquer um. Governos, empresas. Por exemplo, no marketplace, o que ele poderia fazer? Qualquer empresa que tenha sistemas conectados. Eu lembro o WannaCry em 2017, ocorreu numa sexta-feira. Ele vai coletar dados, é isso? Não, no caso depende do propósito de quem faz o worm. Né? Ele tem várias versões, então ele pode ser... Depende de quem está por trás do ataque. O worm, ele vai explorar uma vulnerabilidade de rede para se distribuir numa rede de forma automática. E aí, se o criminoso que programou a ameaça quiser roubar dados, ele pode. Mas geralmente é um volume muito grande, né?
o último worm que a gente viu, que foi o WannaCry, ele só queria trazer danos, ele atuava como um wiper. Então, os sistemas que foram infectados pelo WannaCry simplesmente pararam de funcionar. Então, você teve postos de gasolina, supermercados, que os sistemas pararam de Imagina funcionar. se ataca a rede de comunicação, televisões, Exato. etc. Então foi Tirar, por exemplo, todas as emissoras do ar. foi um outbreak global, né, o WannaCry. A razão foi a exploração de uma vulnerabilidade, né, que havia sido corrigida, mas muita gente não instalou o patch, e isso em poucos dias teve um alcance global. Então, as empresas deveriam, e os governos também deveriam estar preocupados com as novas tecnologias que estão chegando, né, e que também tem problemas de segurança. Preocupação é como eu te falei, né? A preocupação é de empresas, de pessoas físicas, né? E de fazer o sistema realmente ter uma agência que veja todas essas faces aí, né? Tanto a face para o consumidor, quanto a face para as empresas e tenha essa parte aí de precaução. Não só a parte de repressão, né? Porque a precaução é melhor que a repressão. A repressão nunca vai ser 100% atender a necessidade, né? Ou Sim. seja, que causa um dia de paralisação, ou 2, ou porque não recuperou uma parte dos dados, né? Eu tenho outra pergunta, antes queria fazer uma colocação. Você falou lá do hospital, né? Sim. Eu achei muito bom o caso e a maneira que foi tratado. Porque a gente teve não vou contar o nome, mas teve um laboratório que ele foi 2 vezes, teve ataque 2 vezes. Porque justamente, a gente já viu alguns episódios aqui, com SOC e outros tipos de equipes, que muitas vezes a empresa, ela paga o resgate ou ela não paga o resgate, sei lá, recupera tudo, mas ela não vai atrás daquela porta que ficou aberta, o backdoor. Ela não chama alguém, talvez, de fora, que tem uma visão diferente, porque quem está dentro, talvez não esteja tratando a coisa direito, porque ele deixou a porta aberta, né? Sim. Talvez por não ter uma técnica adequada, ou sei lá, por incapacidade, não sabe, né? Sem entrar no mérito. Mas é muito importante, né? Inclusive hoje, o ciberseguro, vocês tratam disso, né? Cyberseguro, uma das características do ciberseguro é realmente fechar a porta. O seguro é precavido, né? O seguro ele paga tudo, ele recompõe tudo, mas ele não quer que tenha um segundo sinistro, né? Então ele tem essa equipe. É muito importante essa colocação que você fez do hospital, de ele ter fechado a porta, né? Sim, sim. A questão do seguro, eu vejo ela como um pouco polêmica. É uma prática adotada aí por algumas empresas, tentando se precaver contra o ataque de ransomware, né? Que é um ataque complexo. Mas a tendência dos grupos de ransomware hoje no mundo se eles sabem que determinada empresa tem um seguro, eles É um chamariz de seguro, é um então? chamariz. Ah, É um chamariz. Inclusive, houve um eu não incidente. tinha visto por esse aspecto. Houve um incidente interessante envolvendo uma grande seguradora europeia, onde a seguradora foi atacada. E os criminosos, claro, não queriam atacar a seguradora. Eles queriam obter a lista de clientes da seguradora Sim, que tinham o seguro. vale uma fortuna, né? Porque eles também... Então, eles conseguiram isso. Com essa lista em mãos, eles tinham todas as empresas que tinham seguro contra cyberataque para atacar essas empresas. Por quê? Qual a probabilidade dessa empresa pagar o resgate? É muito maior, porque ela tem seguro. Sim. Então, eu costumo dizer, quem tem seguro contra cyberataque, é melhor não contar isso para ninguém. Porque Sim, se isso ficar sim, público, sim. você será um alvo em potencial. Olha, um alerta que vale $1 milhão. Se você fizer um seguro, que às vezes... Eu sempre acho que o seguro é uma coisa importante, porque no final você tem que fazer tudo igual o carro, né? É igual o seguro-saúde. Você não paga seguro-saúde, você não quer ir para o hospital, você não quer usar o seguro-saúde. É a mesma Sim. coisa no seguro-cyber, né? Não é para usar o seguro-cyber, é só em último caso, vamos ver uma necessidade, mas é aquilo que é uma garantia de pelo menos você tiver que ter um preço menor e ter um apoio técnico também, que para você entrar numa empresa de cyberseguro, você tem que estar adequado, né? Então já Sim. começa por aí. Mas vamos mudar nosso foco. O Pix trouxe mais segurança ou oportunidade de fraudadores? Você que é um especialista em meio de pagamento, né? Uhum. E você acha que é um entusiasmo do Pix, né? Como todo brasileiro, né? Sim. Menos o Trump, né? Mas que não é brasileiro, né? O que você acha sobre o Pix? Eu acho o Pix uma tecnologia maravilhosa. Eu acho que a gente não deve demonizar a tecnologia, né? Eu posso usar um carro para me transportar, para ir de um lado para o outro, ou eu posso pegar um carro e sair atropelando as pessoas, né? A gente não pode culpar a tecnologia. Eu acho que o Pix é uma evolução muito bem-vinda, né? E não podemos dizer, o Pix foi um incentivo para que os criminosos roubassem. Os criminosos roubavam antes do Pix, né? Contas bancárias comprometidas, como é que os criminosos faziam o cash out, que a gente fala? Usando o TED e o DOC, né? Que existiam na época, ou comprando cartões, gift cards, né? A verdade é que a fraude financeira existe desde a época do Traveler Check, né? Antes do cartão de crédito. Só mudou do físico digital, exatamente. é mais rápido, então, e as pessoas estão mais nas redes sociais, né? Então exatamente. Então, passa na estrada da internet, né? É isso, a fraude, ela simplesmente muda o meio, né?
Por outro lado, quando a gente olha os pagamentos instantâneos no mundo, o primeiro pagamento que teve uma adoção massiva no mundo foi o UPI na Índia. O UPI começou 4 anos antes do Pix, em 2016. E quando o Pix foi estabelecido no Brasil, o UPI já era bastante popular na Índia, né? E já haviam Mas muitas... ele é igual? Ele é bastante similar ao Pix, né? Um sistema nacional, você tem a chave para pagamento, tem o QR Code. Então, assim, quando o Pix começou, já haviam diversas fraudes existentes no UPI, mas o que faltou para nós? Aprender com a experiência e com os erros dos outros, né? Exatamente, não ficar Entender... esperando primeiro cair para depois criar os mecanismos, né? Exatamente. Então, De- entender as fraudes existentes num sistema parecido e se precaver, se preparar. Isso, infelizmente, não foi feito no Brasil, né? E aí, conforme as fraudes foram aparecendo, o Banco Central, de forma exemplar, foi corrigindo e aparando as arestas. Então, é um sistema que eu gosto e, naturalmente, é um sistema atacado porque ele é popular, né? E a história continua, porque a gente tem hoje países vizinhos do Brasil, como o Peru, a Bolívia e a Colômbia, fazendo seus próprios sistemas inspirados no Pix, né? A Colômbia estreou ano passado o BREB, que é muito similar ao Pix. E falando com a Associação de Bancos lá, eu fiz justamente esse comentário. Eu falei, olha, vocês podem aprender com os erros e acertos do Pix, porque vocês estão começando depois, né? Sim. Ou seja, as mesmas fraudes que a gente está vendo aqui no Brasil que ocorrem no Pix, vocês podem entender como elas funcionam e se precaver. Isso nada mais é do que inteligência de ameaça, você aprender com o erro do Sim. outro. Exatamente, é isso que, enfim, não é só colocar o sistema, ver que achar que ninguém vai fraudar o sistema, né? Sempre vai ter alguém que... E nós vamos falar agora sobre aquilo que é queridinha de todo mundo, tá em tudo quanto é lugar, a IA. Uhum. A IA vai tornar os ataques mais automatizados. Ela, em vez de colocar aqueles call centers do crime, com um monte de gente lá Aham. trabalhando 14 horas, escravos, né? Como tem no Triângulo Dourado, eles vão colocar a IA para fazer esse trabalho e vai ser mais perfeito, né? Sim. Com relação à voz, com relação à assertividade, com relação à neurolinguística, né? E uma outra coisa que também está entrando muito no radar com a IA, ainda com o humano está fazendo, é esse conhecimento de pessoas. Eles estão usando profissionais que têm um conhecimento de pessoas para usar a engenharia social Sim. em determinados grupos, né? Então, Uhum. se associar esse conhecimento humano, né, que a gente tem, né, jogar na IA, e a IA já tem outros conhecimentos, né, como né, a imagem perfeita, a voz perfeita, como é que vai ser isso no futuro? No presente já é um problema, no futuro... Já. Sim, eu acho que a IA já traz desafios para a área de cibersegurança, né? Quando a gente via quando a gente viu os primeiros usos dessas ferramentas em cyberataques, eram coisas muito triviais. Então, os criminosos começaram a usar, por exemplo, o ChatGPT para escrever mensagens de phishing, mensagens de spam, de forma muito mais convincente, sem erros gramaticais, né? Uma história interessante. Como é que os portugueses reconheciam um e-mail de banco, né, supostamente enviado pelo seu banco, como sendo um e-mail falso? O e-mail começava assim: caro usuário. E usuário é um termo usado no Brasil, porque em Portugal é utilizador. Então, o banco, quando vai escrever para o seu cliente em Portugal, ele começa com caro utilizador. Então, uma pessoa em Portugal, quando encontrava um e-mail desse caro usuário, já sabia que se tratava de um e-mail falso, provavelmente vindo de grupos cybercriminosos do Brasil. Então, era uma forma de reconhecer. Hoje já não é mais, porque um criminoso em posse de um bom LLM, ele consegue escrever e-mails perfeitos na língua nativa, Personalizados. respeitando os dialetos locais, sem nenhum erro gramatical. Esse foi o primeiro uso. Depois a gente começou a ver Deep Voice, Deep Fake, né? E o Deepfake foi o mais interessante porque imediatamente após a sua popularização, ele começou a ser usado para burlar a biometria facial. Usada massivamente no setor financeiro, especialmente durante a pandemia, porque as agências estavam fechadas e a pessoa queria um empréstimo. Como é que eu vou comprovar que ela é ela? Biometria facial, né? A autenticação biométrica foi massivamente adotada nesse período e usando ferramentas de IA, usando uma foto da vítima, eu conseguia gerar um movimento da cabeça onde ela olha para a esquerda, olha para a direita, sorri e pisca o olho. Usando uma ferramenta de IA. Então, aí começaram as fraudes usando ferramentas de deepfake. E isso foi num crescente, porque até pouco tempo atrás eu encontrava código de malware. Ao fazer a engenharia reversa de um malware, o código vinha numa toada e de repente, em determinado ponto, o código ficava perfeito. Nossa, esse código tá perfeito e tá muito diferente do anterior. Por quê? Aquele bloco de código havia sido escrito com IA.
Isso foi há pouco tempo atrás. Hoje, a gente já encontra ameaça inteirinha escrita usando IA. Então, você percebe isso no código, né? O tal do vibe coding. Então, hoje, criminosos estão massivamente usando essas ferramentas para fazer programas maliciosos. Ah, a culpa é da ferramenta? Não. Porque, por outro lado, essas ferramentas também estão sendo usadas para inspecionar código, encontrar vulnerabilidades e melhorar a segurança do código usado hoje em aplicações comerciais. Então, não podemos demonizar a tecnologia. Por outro lado, nós temos que estar preparados para as novas ameaças que a IA está trazendo. E hoje a gente vê modelos de IA como, por exemplo, o Mythos, né, que é bastante polêmico, mas o Mythos acelerou muito a detecção de vulnerabilidades. Então, ao fazer a análise de um código hoje, ele encontra vulnerabilidades. Eu estava lendo ontem que ele encontrou uma vulnerabilidade no software open source e essa vulnerabilidade estava presente lá há 20 anos e ninguém viu. E ninguém percebeu que aquilo Tem seria um uma código capacidade de vulnerável. processamento muito maior que o ser humano, né? Então, Sim, então a tecnologia é muito bem-vinda, mas por outro lado a gente sabe que ela está sendo usada pelos criminosos para melhorar o código e os ataques. bom, e também está sendo usada para guerra, né? A Anthropic diga aí, né? Ela começou para fazer uma coisa e acabou criando sistemas aí que estão sendo usados bastante na guerra e não sei que os criminosos não vão se apoderar do conhecimento da Anthropic para usar também. Há essa polêmica, né, de que essas ferramentas estão tendo a liberação limitada, né? Porque realmente elas têm um potencial destrutivo, né? Mas por outro lado, eu costumo ver o assunto de forma positiva, né? Essas ferramentas também estão possibilitando a encontrar vulnerabilidades muito mais rápido e dando para as empresas a possibilidade de criar um patch, né? E gerar software menos vulnerável, né? Então eu vejo dessa forma também. Então, mas nos Estados Unidos já tem uma regulamentação agora que antes de entrar uma IA em funcionamento vai ter que ser regulamentado. No Brasil ainda não acordou para isso, né? Então aqui qualquer um, quando registrar lá, vai registrar a IA aqui, né? Eu acho que Isso tá- algo que vai ter que ser discutido futuramente, que é a regulamentação da IA. Eu acho que isso vai ser um ponto necessário. Porque senão fica registrando IA para o mal. As IAs pararam de focar umas principais coisas no começo, que era a saúde, né? Sim. Hoje você vê muito mais, pelo menos propaganda, né? De uma IA que está fazendo algumas coisas para guerra, está desenvolvendo proteína, que é bom, né? Sobre os métodos, mas está indo muito pouco para o setor de saúde, né? Antigamente a gente fazia uma propaganda que o médico, lá numa cidadezinha pequena da África do Sul, da África de uma maneira geral, sem conhecimento, em segundos ele teria acesso a 40 mil formulários, 400 milhões de formulários para detectar a doença. Isso parece que não está tendo mais uma ênfase, né, para desenvolver isso aí, né? Estou muito preocupado com a parte comercial, né? Eu acho que é natural, porque essas empresas precisam, de certa forma, né, pagar. A conta precisa fechar, né? Mas, por outro lado, eu tenho visto, e algo que nós estamos esperando, né? Já temos alguns sinais claros aí de algo que deve acontecer brevemente, é o malware agêntico, né? O que seria o malware agêntico? É o código malicioso que ele consegue, de forma independente, se compilar e se adaptar ao ambiente onde ele está se instalando, usando para essas ferramentas de inteligência artificial. Então, isso está muito próximo de acontecer, seria um avanço importante aí nos códigos maliciosos que a gente tem acompanhado. Então, você colocaria um código lá que ele combateria um malware negativo. Seria um código malicioso que ele entende o ambiente onde ele está instalado e ele consegue se compilar e se adaptar para aquele ambiente. Ou seja, é um malware que automaticamente ele se personaliza ao ambiente onde ele está se instalando de acordo com as soluções de segurança ou as tecnologias que ele quer burlar. É um guardião. Então isso é algo esperado, né? O malware agêntico, e como toda nova tecnologia, a gente tem visto a IA sendo usado tanto para o bem quanto para o mal. Espero que crie um malware agente para entrar no corpo humano e fazer um diagnóstico das doenças e até administrar remédios lá dentro, né? Tipo, levar o remédio e colocando. Isso seria o benefício maior para a humanidade, né? Que a IA pode trazer. E com relação ao combate a deepfakes, né? Porque no começo, como você falou, era bem rústico, né? O número de frames era pouco, você percebia, né? Hoje é perfeito. Perfeito, porque está com os frames corretos, então não tem mais a voz desconecta com a imagem, o trêmolo, ou a mão com os anéis tinha problema, hoje estão resolvidos, né? E a voz também, né? A voz não tem mais o começo da metalizada e tal, né? Sim. E hoje está perfeito e já está sendo usado, né? E o pessoal até tem trazido esse problema que está substituindo muito, né? Sim. Por exemplo, hoje recepcionista já não precisa mais. O pessoal está usando um agente de voz lá, né? 30 por 7 lá, que ele atende rápido e com a voz normal,
com o dialeto do lugar, o sotaque do lugar, né? Então tá muito perfeito. Você acha que isso vai ainda evoluir ou isso vai só ajudar em fraudes, por exemplo, né? Porque já tem fraudes por aí, né? O Sim. que pode criar mais? O que pode vir dessa junção aí desse filme aí? Então, eu acho que essas fraudes usando Deepvoice, Deepfake, basicamente vai forçar a indústria a abandonar os processos de autenticação baseado neles, né? Então, para dar um exemplo prático, né? Hoje você tem alguns bancos que fazem autenticação do cliente por voz. Então, o cliente liga na central, há uma identificação positiva baseada na voz do cliente. São poucos bancos que adotam isso. E, na minha opinião, eles devem abandonar, porque é algo trivial de você falsificar hoje a voz de uma pessoa, né? O mesmo questionamento deve ocorrer com a autenticação biométrica facial. Porque hoje o deepfake já permite você falsificar e burlar esse método de autenticação. Ou seja, todo o sistema de autenticação que existe hoje online, ele vai ter que começar a questionar isso e adotar novas tecnologias de passkey ou algo não relacionado que possa ser falsificado por uma IA, como a gente tem visto hoje. Então, qual a recomendação hoje que a gente tem visto no mercado financeiro, né? Ou outros mercados que precisam de autenticação remota, né? Não se baseie somente em um método de autenticação, tenha outros. Porque se você basear somente em autenticação biométrica, um fraudador vai conseguir em algum momento burlar e fazer um account takeover de alguém, né? Simplesmente burlando um reconhecimento facial usando uma IA. Então, o mercado vai precisar buscar novos métodos de autenticação. Não só se basear nisso, né? Conforme essas fraudes vêm crescendo. E as empresas que trabalham com autenticação online vivem uma briga de gato e rato, porque elas têm que melhorar os modelos de detecção do que seria de uma tentativa de autenticação usando IA, né? Para burlar. Então é uma briga eterna, né? Fábio, estamos chegando ao final. Infelizmente, eu teria 1000 perguntas para fazer para você. Deixa uma mensagem para os nossos telespectadores, né? Para os nossos espectadores, né? Uma mensagem de otimismo, né? Que a gente vai melhorar muito e as empresas vão ter mais proteção, as pessoas vão ter proteção, vão ter uma legislação. Deixa uma mensagem de Sim. otimismo. Sim, quando eu comecei a trabalhar com cibersegurança 20 anos atrás, o Brasil tinha problemas piores do que a gente vê hoje, né? Eu acho que nós melhoramos muito, né? Eu poderia citar, por exemplo, a nossa polícia hoje é muito mais preparada para investigar cybercrimes. Então, há uma evolução clara para quem acompanha aí o mercado já há algum tempo, né? Mas ainda há muito a melhorar, há muito a ser resolvido. Nós precisamos de legislações melhores. A gente tem visto alguns setores no Brasil mais maduros com relação às adoções de políticas de cibersegurança, né? E ainda vemos alguns setores sofrendo com coisas básicas, mas eu acredito que é possível você melhorar. Nós vemos isso em países vizinhos do Brasil, como o caso do Chile que nós comentamos. Então ainda há muito que ser feito, mas eu acredito que é possível desfrutar do melhor que a tecnologia traz para nós hoje, né? Em melhorar a nossa vida, em trabalhar de forma mais produtiva e nos comunicar e comprar online de forma segura, né? Eu acredito nisso, tanto por isso eu trabalho com defesa, né? No lado da defesa, em melhorar as ferramentas de proteção e detecção que existem hoje no mercado, né? E ao mesmo tempo treinar as novas gerações, né? Porque há uma demanda hoje de profissionais de cibersegurança. Sim, com certeza. E então a gente tem que estar preocupado em treinar as novas gerações e atraí-las para trabalhar com isso, porque os sistemas conectados estão aí, eles precisam ser seguros. Então, eu vejo o lado positivo, eu vejo o copo cheio ao invés do copo vazio, né? E acredito que tem muito espaço para melhorar e isso vai garantir com que quem queira trabalhar com cibersegurança tenha muito emprego no futuro e há muito a ser feito. Obrigado pelos seus insights e numa próxima oportunidade eu gostaria de ter você aqui como convidado para trazer as novidades, que você roda o mundo, então você está sempre atualizado. E vocês que acompanharam até agora, assine o canal, sigam Falando de Fraudes no YouTube e fiquem seguros e até o próximo episódio.